Olá, curiosos! Boa noite, curiosos! Hoje é quinta-feira, é dia de conversarmos sobre TV com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos que estão aqui nos assistindo. Assistindo o quadro, vamos para a vinheta? Oh, yeah! E no Quem Te Viu, Quem TV de hoje, nós vamos subverter um pouco a ordem. Que geralmente um programa tem um intervalo comercial no meio. Esse não. Esse é o intervalo comercial, o programa inteiro, com um programa lá no meio. Não é isso, Maga? Vai ter um break comercial com um programa no meio, É isso. né? Nós vamos um programa inteiro só de comerciais, que hoje nós vamos falar do humor na publicidade brasileira, na publicidade de TV. Como é que começa essa história, Maga? Quando é que o humor entra na publicidade? Olha, Marcelo, ele vai entrar anos depois da inauguração da TV brasileira. Porque no começo, nós até já falamos num programa aqui no Quem Te Viu, Quem TV, sobre as garotas propaganda. Elas eram o momento máximo da propaganda na televisão, fazendo os comerciais ao vivo. Com o passar do tempo, além das garotas propaganda fazendo comerciais ao vivo, começaram a surgir os filmes de comercial. E dentro desses filmes de comercial, uma das ferramentas que começou a se utilizar foi o humor, né? Porque é uma característica do brasileiro, já vinha do rádio, ter humor ali no rádio, e isso veio passando para a televisão. Nós, inclusive, falamos que um dos primeiros programas a ser transmitido no dia da inauguração foi um programa de humor, então era natural que a publicidade na TV passasse a se utilizar dessa ferramenta. Uhum. E aí o que tem um que é o primeiro comercial, assim, tem o que seria o divisor de águas. Não tem exatamente um primeiro. O que tem, assim, são características do humor. Por exemplo, eu lembro de um comercial do início dos anos 60 que trabalhava com jogo de palavras. Era um comercial da Eucaplac, que são divisórias, né, para escritório, da empresa Eucatex. E o termo Eucaplac foi muito utilizado com um jogo de palavras e foi feito praticamente um esquete. A pessoa que estava conversando com quem ia fazer as divisórias, ela dizia: eu quero que seja Eucaplac. Você entendeu? Eucaplac. E o cara que estava fazendo, que iria fazer as divisórias, era gringo, inglês ou americano. E ele dizia: Mica Plaque. Ele falava: não, 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 Eucaplac, Eucaplac. Aí o cara falava: oh yeah, Eucaplac. Não, eu quero divisórias Eucaplac. Aí o sujeito falou: all right, take it easy. Eucaplac. E depois vem a assinatura divisória da Eucaplac, tal, etc. Isso foi um jogo de palavras muito bacana, né? E o texto publicitário utilizou muito disso, não só do jogo de palavras, mas de muitas ferramentas do humor para passar uma mensagem comercial. Por exemplo, existe uma forma que foi utilizada, que é o texto publicitário ser normal, mas a imagem correspondente ao texto ser de humor. Na metade dos anos 60, havia uma empresa chamada Bendix, máquina de lavar principalmente. Eles fizeram um comercial com
Jô Soares, José Damião e Lúcia Lambertini. Lúcia Lambertini, só para lembrar o nosso curioso, foi a primeira Emília do Sítio de Pica-Pau Amarelo na televisão brasileira. E o José Damião, ou simplesmente Damião, é um personagem muito interessante, Marcelo, porque ele nunca falou na televisão, nunca se soube como era a voz dele. Ele, durante muito tempo, usou um bigodinho tipo Chaplin, e a sua característica era só fazer mímica. Esse comercial, ele tem como referência um filme do Gordo e o Magro, em que eles fazem a entrega de um piano a domicílio e eles fazem barbaridades para conseguir entregar o piano. Logicamente que não podiam fazer isso com a máquina de lavar roupa, mas tem muito a ver. E o nosso amigo curioso vai poder ver nesse nosso primeiro vídeo que o texto é sério, mas a imagem ela é humor do começo ao fim. Oba, vamos ver. Vamos lá? Fabricam-se no Brasil 8.000 máquinas de lavar roupa por mês. 55% de todas essas máquinas são Bendix. Bendix vende mais do que todas as outras marcas reunidas. Bendix Economat é inteiramente automática. Basta ligar uma vez e a Bendix lava com perfeição. 45 minutos depois, você retira a roupa limpa e quase seca. E Bendix Economat é a máquina mais resistente. Deve haver fortes razões para que Bendix Economat seja a máquina mais querida e mais vendida em todo o Brasil. Bendix Economat. Divertido, Maca. Então, esse foi o nosso primeiro comercial, né, Marcelo? E bem no estilo Gordo e o Magro mesmo, como você falou, né? E puxa o Exatamente. cabelo, e o gordo ali, o Jô Soares, fazendo o magro trabalhar para caramba. Ali. Que era a característica do gordo Oliver Hart, né? Colocar o Stan Laurel para trabalhar e o Stan sempre atrapalhado, assim como o Damião. Eu falei que esse foi o nosso primeiro vídeo, Marcelo. Como hoje nós vamos falar de comerciais, vamos montar um time. Nós vamos apresentar 11 comerciais, né? Tendo o humor como referência. Lógico que existem inúmeros, mas a gente selecionou 5. Como a gente viu, nesse caso, o humor nem sempre está no texto, ele está no contexto. Uma das ferramentas do humor é quando o indivíduo tenta disfarçar quando ele é flagrado numa situação inesperada. Uhum. Por exemplo, isso aconteceu no comercial do Presto Barba, que foi protagonizado pelo Jonas Mello, que mostrava ser o primeiro aparelho de barbear a ter 2 lâminas. Aquela a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Então, 1987, nós vamos ver como é que o Jonas Mello faz para, vamos dizer assim, tirar graça num comercial do Presto Barba. Tudo bem? Tudo bem, não. Tudo azul. Olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. É descartável, muito mais prático e o único com 2 lâminas da Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Presto Barba da Gillette, porque o mundo mudou. Muito bom, muito bom. E que boas lembranças. O primeiro eu não lembrava, mas desse do Presto Barba já lembrava. Esse já dá para lembrar, né? Marcelo, outra ferramenta do humor acontece quando você desloca
um indivíduo do seu meio para um outro. Por exemplo, aquele filme De Volta para o Futuro, né? Quando o personagem do Michael J. Fox vai para o passado, ele fica totalmente deslocado daquilo que era o meio dele, né? E é natural que aconteçam situações que levem à graça. O Nuno Léo Maia, nos anos 70, ele já se fazia notar como galã, tipo machão, tal, etc. E foi feito um comercial com ele dessa forma. Ele era galã, tipo machão, só que ele estava na cozinha, que naquela época, no ano 70, não era ainda o habitat normal de um homem. E ele está lavando louça. Então, surge um comercial utilizando da figura do Nuno Léo Maia, para mostrar um machão galã lavando louça. Isso eu quero ver. Eu sempre ajudei minha mulher a lavar louça, mas minhas mãos estão ficando ásperas e rudes. Até que apareceu Bril. Bril é o super concentrado de limão e pêssego que lava e desengordura com a força do limão e protege as mãos com a suavidade do pêssego. Se você também lava a louça, experimente Bril. A louça vai ficar sempre limpinha e suas mãos tão delicadas quanto as minhas. Bril, o primeiro lava-louça super concentrado, acaba sempre com a sujeira, nunca com as suas mãos. Olha só, Maga, você falou de um comercial que foi citado pelo Washington Oliveto no Lá Curiosos há 2 semanas, né? Há 2 sábados. Porque ele diz que esse comercial do Nuno Léo Maia foi o embrião para a criação do Garoto Bombril. É um comercial do Washington Oliveto, e ele contou essa história. Nós não tínhamos mostrado o comercial no programa, mas ele contou justamente que, a partir desse comercial, é que veio a ideia de colocar um sujeito ali para conversar com a dona de casa, né, que falasse com um tom assim, atrapalhado, né, bonzinho, e foi esse comercial. Agora, quando o Washington contou isso no programa, depois eu fui procurar na internet para ver o comercial, eu fiquei me perguntando, né? Falei, esse comercial jamais seria exibido nos dias de hoje, porque ele é totalmente politicamente incorreto, não é? Porque o Nuno Léo Maia dá aquela desmunhecada no final do comercial. Então, aliás, eu acho, Marcelo, vários comerciais do passado certamente não seriam veiculados hoje. Eu lembro de um dos anos 60, inclusive era um desenho. Existia uma fábrica de plástico chamada Atma. A Atma é ótima. Atma é ótima, exatamente. Tinha brinquedos de plástico e outros produtos de plástico. E entre essas coisas havia flores de plástico, né? Isso para quem não era muito chegado em regar planta ou flor, tal, etc., comprava a planta ou a flor de plástico para colocar em casa. E no desenho, o namorado chegava para a namorada e dava um buquê de flores para ela, e ela falava, não são flores de plástico Atma. E ela pegava, no desenho, uma metralhadora e começava a dar tiro, uma rajada de balas em cima do namorado, né? Quer dizer, isso é uma demonstração de violência que hoje nem pensar em acontecer isso. Tem um outro comercial que hoje também seria difícil. Um comercial da Margarina Saúde, do final dos anos 60, 1969. O professor e um aluno, né? O aluno está, na hora do recreio, comendo um lanche. O professor pergunta o que ele está comendo, ele diz, estou comendo pão com margarina saúde, oferece um pedacinho. O professor até que não quer, acaba aceitando, e depois ele tenta fazer com que o aluno lhe dê mais um pedaço. E é uma coisa assim, até um pouquinho violenta. O professor é o Edgar Gianulo, músico, o cara que, guitarrista dos melhores, trabalhou inclusive em várias orquestras, trabalhou
com vários maestros, dentre eles o maestro Enrico Simonetti, no começo dos anos 60. E o Edgar, ele é muito engraçado. Ele fez vários comerciais, e um deles é desse, de 1969, da Margarina Saúde. Oi. Oi, professor. O que você está comendo? Pão com Nova Saúde. Quer um pedaço, professor? Não, obrigado. Só um pedacinho. Você vai ver que sabor. Bem. O que você disse mesmo que tem nesse pão? Nova Saúde com novo sabor. Dá mais um pedaço. Só mais um pedacinho, vá. Há uma nova saúde com um novo e irresistível sabor. E sua qualidade é inalterável. Eu não sei se eu ri de tão ruim que é. E daí vem a expressão, né? É como tirar o pão com margarina de uma criança. Né? Exatamente, está vendo? Olha, tem um outro, agora já um personagem que foi criado para uma campanha, Marcelo, que esse personagem foi criado para incentivar o consumo do Guaraná Antártica. Isso no início dos anos 70. Esse personagem chamava-se Teobaldo, foi interpretado pelo meu amigo Roberto Marques, que acabou depois, o sucesso foi tão grande que ele acabou assumindo o nome artístico Teobaldo. Depois ele foi o guarda Juju na Praça Nossa, né, com quem eu trabalhei muito tempo. O Guaraná Antártica, até o final dos anos 60, ele estava, vamos dizer assim, marginalizado, perdendo para a Coca-Cola, porque ele estava com a pecha de que ele era um refrigerante a ser consumido apenas por criança e velhos. Os jovens não consumiam. E ele foi criado justamente, essa campanha foi criada com esse personagem para incentivar o consumo do Guaraná Antártica. E o Teobaldo fez tanto sucesso que, em poucos meses, o Guaraná Antártica, o consumo de Guaraná Antártica acabou batendo a Coca-Cola naquele tempo. E foi criado um termo chamado bocumoco. O bocumoco era aquele cara que estava por fora, né? Naquela época, não tomar Guaraná Antártica era ser bocumoco. Isso virou uma gíria, pelo menos na primeira metade dos anos 70. Mas, se você prestar bem atenção no comercial, você vai ver que ele tem uma dose grande de preconceito, uma coisa que hoje normalmente não aconteceria. 1971, o comercial do Guaraná Antártica com o personagem Teobaldo. Vamos ver. Teobaldo, seja sincero, o que é bocumoco? Bocumoco? Ninguém sabe como começa. Ele ataca quando a gente menos espera. Cuidado! Bocumoco! Permite meu desenho de retirar esse acento, cavalheiro? Bocumoco! E como a gente evita o bocumoco, Teobaldo? Quem tiver com o delicioso e puro Guaraná Antártica na mão é porque nunca foi atacado pelo bocumoco. Não tem abajur de pele de tatu em casa, não tem onça de olho aceso no carro, nunca fez som livre na sopa e tá sempre na dele. Tá explicado, meu? Está penhorado pela fidalguia da sua atenção. Penhorado? Fidalguia? Bocumoco na champanhe Antártica. Gente, mas tá muito divertido isso aqui. Tá muito, muito bom. Aquele abajur com o tatu. E o Roberto Macri, ele é fã do nosso programa. Eu já conversei com ele, mora no Guarujá, não é isso?
Mora na Praia Grande. Praia Grande. Tem um restaurante lá, uma coisa assim, não era? Teve um restaurante, agora ele está está se dedicando mais às filmagens, estão produzindo um longa-metragem lá na Praia Grande, está muito bem lá, é um grande amigo, eu gosto muito dele, um cara sensacional. Um abração para ele, viu? Mas olha, é um comercial mais engraçado que o outro. Vamos lá, Maga. O Teobaldo, ele foi um personagem criado para comerciais, né? Geralmente, quando se cria um personagem, é para filme humorístico, assim? Criou personagem para o humor. Porque não teria como você criar um personagem para, vamos dizer assim, um comercial sério, né? E a gente pode reparar que os comerciais que são criados nas campanhas publicitárias, eles são anti-heróis, né? Ele não tem aquela característica do galã, né, o cara bonito. O Teobaldo que me desculpe, mas ele está longe de ser um cara charmoso e bonito, né? Mas, por exemplo, o baixinho da Kaiser é um exemplo disso, o caipira do Posto Piranga, o tiozinho Suquita, né? E você agora há pouco falou do moço da Bombril, que é o Carlos Moreno, que virou sucesso, né? Virou sucesso por ser um anti-herói. Ele não tinha uma voz potente, ele não tinha perfil de galã e se posicionava diante da câmera como se fosse um cara acanhado, né? Então, esse é o primeiro produto, esse é o primeiro comercial que nós vamos mostrar agora, do Carlos Moreno como Garoto Bombril, 1978, anunciando um produto chamado Limpol. Vamos ver. Aqui estão todos os detergentes que a senhora encontra por aí. Todos são de ótima qualidade. O nosso é o Limpol. O Limpol lava a louça tão bem como qualquer outro, mas tem duas diferençazinhas. Tem a marca Bombril e custa um pouquinho menos. É um pouquinho só, mas é menos. Limpol, o detergente da Bombril. E é divertido a gente ver um personagem que ficou tanto tempo no ar, né? O Washington Oliveira foram 399 filmes, de 1978 a 2004, e depois em outras aparições. E você olha ele novinho desse jeito, você não reconhece. Fala assim, nossa, não é o Carlinhos Moreno que eu vi. E o interessante, Marcelo, é que o Carlos Moreno, ele emplacou como o garoto da Bombril, né? Agora, ele participou do programa do Jô Soares na Globo, que era o Vivo Gordo, e ele não era o garoto da Bombril. As pessoas olhavam e esperavam aquele personagem. E como ele mudava de personalidade, de personagem a cada programa, a cada quadro, criou-se uma barreira. Então, esse é um dos momentos em que o personagem fica à frente, né, do comediante. Tem um outro anti-herói, Marcelo, que tinha nome. O nome dele era Fernandinho. Esse personagem foi criado para a camisa US Top, já nos anos 80. Ele era interpretado pelo Danny Holland, argentino, radicado aqui no Brasil, que no início dos anos 80 ele era baterista de uma banda chamada Metrô. Você, inclusive, entrevistou a Virginie. Exatamente. Do Metrô, né, que fez sucesso com uma música Beat Acelerado, né? E foi criada uma campanha que teve início em 1984, que trabalhava da seguinte forma, mostrando aquele ambiente de puxa-saquismo característico de alguns escritórios e um personagem que não tinha a menor intenção de puxar o saco do patrão, mas o patrão acabava gostando dele, e esse personagem era Fernandinho. E tem um bordãozinho no final
que acabou se tornando famoso e, se a gente prestar bem atenção, é usado até hoje. Essa eu quero ver. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Ô, Mag, tem uma curiosidade também do chefe do Fernandinho, né? Que é um ator, um produtor de cinema conhecido, Nello De Rossi, né? Que faleceu já, foi em 2013, que tinha, né? A cantina ainda existe, tá com a família dele, a Cantina Nellos, em Pinheiros e no bairro de Vila Leopoldina agora. Eu lembro das paredes forradas com reportagens sobre a vida cinematográfica dele, e em cima do bar tinha lá o Kikito, que ele ganhou no Festival de Gramado uma vez como produtor do Cassiopeia, o primeiro longa de animação do cinema brasileiro. Tem boas lembranças também do Nello De Rossi. E ele tinha muito o jeito de mafioso, né? Total. Você olhava para ele, total, né? Total. Ele ficava andando no restaurante, vinha nas mesas, conversar, figura. Como todo mafioso, né? É. E esse comercial do Stop marcou pelo bordão, né? Hoje, se você vê alguém com uma camisa bonita, você já fala, que bonita camisa, Fernandinho. Se o cara chama Fernando, então é Fernandinho. O bordão é também muito usado para essa questão do humor na publicidade, né? Olha, o humor, ele é predominante no humor... o bordão é predominante no humor brasileiro, né? Fazendo a Praça é Nossa, eu posso citar dois que marcaram época. Um era o personagem da Filomena, interpretado pela Gorete Milagres, que era o coitado. O outro era o Profeta, que era interpretado pelo Golias, o Ala, né? O Ala, mestre, o Ala. Na escolinha do professor Raimundo, o seu boneco, né? Eu vou para a galera. No Zorra Total, a Lady Kate, que era a Catiuxa Canoro, eu estou pagando, né? E também em novela, o Paulo Betti, na novela Tieta, ele fazia o Timóteo, que usava um bordão que era tudo nos trinques. A Araci Balabanian, na novela Rainha da Sucata, a Dona Armênia, vai levar tudo na chão, né? A Solange Couto fazendo a Dona Jura na novela O Clone, não é brinquedo não, né? E isso faz parte da cultura popular. E alguns bordões se incorporaram na cultura popular. Por exemplo, nos anos 90, na campanha que foi feita para a Brastemp, em que o mote era sempre a comparação, o termo não é nenhuma Brastemp ou não é nenhum Brastemp, dependendo do aparelho, fica famoso, usa-se até hoje. Então, eu gostaria de relembrar um desses comerciais feito pelo Arthur Cole, né, em 1992. Não, o comercial era uma Brastemp. Sim. Né? O bordão é genial, né? O bordão do Ricardo Freire, que largou a cidade para fazer um grande site de turismo, né? O Viagem na Viagem, um cara espetacular. Essa ideia é o máximo, e os personagens que eles encontraram, estupendos, né? Tinha o Vande Doratiotto, né, que era do Premeditando Brecht, a Rosi Campos, grande Rosi Campos, fazendo uma empregada, né? E esse do Arthur Cole, onde ele compra um eletrodoméstico para a esposa. É muito legal. Eu quero ver ele também. Vamos lá, está muito bom. Comprei para minha mulher um freezer. Ótimo. Não é assim nenhum Brastemp, mas um bom freezer. Assistência técnica é boa. Eles demoram um pouco para vir, porque sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp. É boa. Minha mulher gostou. A mulher ficou satisfeita. Ela até falou, tá bom esse, amor. Não é assim nenhum Brastemp. Você também não é assim nenhum Alain Delon.
Brastemp. Não tem comparação. Muito legal. Ele é muito cínico. Ô, Maga, a gente está falando de personagens criados para publicidade, mas a publicidade, de vez em quando, também se apropria de personagens já criados, e aí o humor entra também, né, para trazer para a publicidade, né? Exatamente, Marcelo. De vez em quando, pega-se um personagem já feito, personagem que é sucesso, e acaba se trazendo para a publicidade. Por exemplo, o Nuno Léo Maia, que nós falamos agora há pouco, na novela Mandala, ele fazia um tipo bicheiro, né, chamado Tony Carrado. Era um cara tosco, ele tinha uma paixão por uma personagem chamada Magda, e ele se referia a ela como Divina Magda, né? Ele foi contratado, o Tony Carrado, claro que na pessoa do Nuno Léo Maia, para fazer comercial do sapato Vulcabras 752. Né? Isso também nos anos 80, virando para os anos 90. Chico Anísio, mestre Chico Anísio, e seus personagens, mantendo cada um a sua característica, fizeram comerciais para as sandálias havaianas. Por exemplo, o Azambuja, que era um personagem, Marcelo, que até metade dos anos 70, ele não era personificado. O Chico só se utilizava do Azambuja para fazer os seus shows em stand-up ou stand-up no Fantástico. Não se sabia como era o Azambuja, sabia-se apenas como era a sua voz. Tempos depois, na metade dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, é que ele personificou o Azambuja, que era um malandro, pilantra, e nós vamos ver o Azambuja, já como personagem consagrado, fazendo um comercial das sandálias havaianas em 1982. Vale a pena ver. Perfeitamente, aqui para Havaiana são truquinhos. Vamos chegar de vida. São as legítimas Havaianas, que não deformam, não têm cheiro e não soltam as tiras. Freguês. Não, tiras. Eu estava falando em vocês. Vejo vocês o que são as coincidências da vida. Vocês não deformam, não têm cheiro. São tiras que prendem e não soltam e não saem do meu pé. Esse amor antigo, fique de olho na marca Legítimas Só Havaianas. E o texto é brilhante, né? Muito bom, muito Tem bom. cara de texto de Chico Anísio, né? Muito bom. É tão curto, né? E é tão preciso. Não, e o grande barato é que mantém a característica do personagem, né? O Azambuja mandando o famoso 171 ali em pleno viaduto do chá. Né? Não era o Vulcabras 752, era a Havaiana 171. Esse aí. 171, claro. Ô, Maga, a gente está falando muito de personagem masculino, não tem um personagem feminino, não, nessa história toda? Olha, você sabe que o humor foi sempre um pouco machista, né? Agora, no século XXI, isso já vem mudando. Graças a Deus, estão surgindo não só mais comediantes mulheres, como roteiristas mulheres também escrevendo humor. Isso é muito importante. Nos anos 70, foi criado, sim, um personagem feminino, quando no lançamento da lâmina de barbear Platinum Plus. Só que, apesar do personagem ser feminino, a graça ficava ainda por conta do homem. Esse personagem era uma loira, é uma espécie de desmitificação da loira do banheiro, né? Porque normalmente se faz a barba no banheiro. E ela aparecia para o sujeito que estava fazendo a barba, ela personificava ou personalizava a lâmina de barbear, dizendo que era suave, ela tinha uma voz doce, né? E no final também tinha o bordão dizendo: deixe-me se for capaz. E vamos dizer assim, uma das vítimas dessa loira do Platinum Plus foi o grande comediante e humorista Renato Corte Real,
sempre feio, né? E nesse comercial, inclusive, aparece a sua esposa, a Bizu. E está aí um comercial, então, de 1972, com uma personagem que foi criada, uma personagem feminina, da lâmina Platinum Plus. Agora eu quero ver se essa platina é boa mesmo, como diz a publicidade. É você! Eu sou a platina de Platinum Plus. Graças a mim, Platinum Plus dá a você ainda mais barbas, com maior suavidade. Ah, que bom ver você hoje, amanhã, todos os dias. Experimente minha suavidade e depois deixe-me se for capaz. Onde você vai, Renato? Eu vou fazer a barba, só fazer a barba. Muito, muito legal. Gente, estamos terminando o programa de hoje, mas olha, muita coisa que nós citamos aqui, você vai encontrar no canal do YouTube, já os vídeos separadinhos. O Maga falou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A Lúcia, tem um vídeo aqui no canal, na playlist do Quem Te Viu, Quem TV, está lá. Nós falamos das garotas propaganda também, está lá. Dá para assistir todos os programas que o Maga fez aqui, todos eles, a hora que você quiser. E a gente sempre lembra, agora no finalzinho do programa, que tem aqui o like, né? O botãozinho, se você gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário e espalha a notícia também. Você deve ter um monte de amigo naqueles grupos que adoram as histórias da TV e nem sabem que eu e o Maga estamos aqui nas noites de quinta-feira. Vale a pena passar essa notícia, porque essa é uma boa notícia, né? Nós estamos precisando espalhar as notícias também, não é isso, Maga? Exatamente. Olha, me diverti muito, muito, muito. Né? Às vezes não pela história em si, né? Mas como você fica imaginando, como aquilo fez sucesso na época. E isso é interessante, né, Marcelo? Porque a gente não pode ver com o olhar de hoje que, né, as condições tecnológicas são completamente diferentes, muito mais avançadas. A gente tem que olhar com a visão de 1960, 1970, 80 e entender por que fez sucesso, né? Às vezes até por ser tosco, né? Faz parte, né? Mas muito bom. Então, olha, lembrando que sábado tem o Olá Curiosos das 10 ao meio-dia e que eu e o Magalhães estaremos aqui de volta na quinta-feira, 8 da noite. 8 em ponto. 8 em ponto, ou quase em ponto. Ou quase em ponto. Atrasado. Maga, muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu, Marcelo. Até a semana que vem. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia, hein?